Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados, nesse momento. O tema proposto para falar sobre ele hoje aqui são as cartas de Chico Xavier. Antes da gente entrar propriamente no tema, nós precisamos de saber qual é o conceito de uma carta psicografada. Eu sei que muitos aqui sabem, mas pode ter alguém que não sabe. O conceito de uma carta psicografada é de que a carta psicografada é uma escrita do espírito através da mente do médium. Esse é realmente o que a gente pode considerar como mais próximo de tudo que a gente conhece. E vem de encontro exatamente com tudo que Chico Xavier falava. Todas as vezes que alguém perto de Chico Xavier referia às cartas psicografadas como sendo dele, Chico Xavier, ele contestava e do alto da humildade dele, ele sempre falava: eu não tenho nada com isso, não são minhas, não tenho nada com isso. A única coisa que eu fiz foi escrever o que os espíritos falaram na minha mente, e é uma verdade. O que os espíritos falaram na mente dele é que ele escreveu. Então não se achava dono de nenhuma carta, de nenhum livro. Isso demonstra para a gente, né, a humildade, a simplicidade dele, porque o exemplo que ele deixou. Qual é a finalidade de uma carta psicografada? O que é uma carta psicografada, né? Qual a finalidade dela? Quando a gente ouviu Jesus dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, provavelmente uma carta dessa psicografada vai cumprir com tudo isso. Mas ela vai... que verdade que ela está falando? E libertar de quê? Se nós pegarmos, por exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido e que foi buscar uma carta psicografada, e que ao receber essa carta, ele vai constatar que está contido naquela carta, ou naquela mensagem, como queiram, diversas coisas que só ela e o ente querido que morreu conheciam. Ela vai ver coisas, por exemplo, que ninguém mais sabia, apenas eles. Isso então mostra para a pessoa a verdade que nós esperamos, que não existe morte. A doutrina espírita matou a morte, essa é a verdade. Por quê? Quando essa pessoa que foi receber a carta percebe que ela está ali naquele momento ali, recebendo o que o ente querido dela está falando, ela não tem como, né, deixar de acreditar nessa verdade. E depois, todas as vezes que alguém perde um ente querido, o sofrimento vai aumentando a tal ponto que a pessoa simplesmente entra em desespero. Aí o desespero desequilibra as pessoas e bota elas fragilizadas, prontas até mesmo para fazer alguma coisa que não deve. Então, quando ela percebe que o seu ente querido está vivo, não em carne como ela, mas está vivo em algum lugar, em um outro plano, em uma outra sintonia, ela logo percebe que não precisa ficar desesperado. Ela não vai realmente deixar de sentir saudade, que vai doer, vai mesmo. Aquilo lá é uma coisa difícil, mas ela vai perceber que não há motivo por desespero, porque amanhã ou depois, daqui a quanto tempo, não importa, ela vai realmente reunir novamente com aquele ente querido. Então, se ela por acaso prestar bastante atenção e entender o que está sendo mostrado para ela ali, se ela entender que aquela carta é fruto
do que o espírito do ente querido dela falou no ouvido do médium, na mente do médium, ela realmente vai perceber que pode até sofrer, pode até ter dor, mas não desespero, porque o desespero a gente não deve deixar chegar a esse ponto. As cartas psicografadas, elas nem sempre nos retiram do sofrimento. As cartas psicografadas, ela não consegue tirar as pessoas do sofrimento. Aliás, eu acho que nada consegue tirar as pessoas do sofrimento. Mas as cartas psicografadas, elas conseguem nos dar forças suficientes para que a gente possa realmente atravessar aquele pedaço e entender que um dia aquilo pode acabar, porque um dia a gente vai se reencontrar novamente. Então a gente acaba, se não vai ser retirado do sofrimento, mas a gente vai receber aquela ajuda necessária para que a gente possa enfrentar toda essa dificuldade. Mas por que a gente então vai procurar as cartas psicografadas? Olha, as cartas psicografadas, normalmente a pessoa é procurada pelas pessoas que perdeu um ente querido por um fato muito simples. Acontece que nenhum de nós, os pais, em especial as mães, está preparado para enterrar um filho. Nenhum de nós. Então, quando a gente busca uma carta psicografada, é porque a gente já está num ponto de desespero mesmo. E até receber a carta, esse desespero, se não prestar atenção, a gente pode estar envolvido por ele. Então, nenhum de nós, os pais, em especial as mães, está preparado para isso. Nenhum de nós realmente vamos conseguir fazer com que esse fato de enterrar um ente querido, em especial se for um filho, que a gente possa suportar. Porque, na verdade, o que acontece, o que a gente entende da natureza da vida, é de que os filhos vão enterrar os pais. É uma ordem natural das coisas. Os filhos vão aumentando a idade deles, mas os pais também vão. E vai chegar um ponto que os pais não têm mais como permanecer vivendo nesse corpo. O espírito sim, mas o corpo não tem mais como oferecer condições. E quando chegar nesse ponto, os filhos vão ter que enterrar os pais. Mas o que tem acontecido ultimamente, e infelizmente, é que muitos jovens andam desencarnando muito cedo. Muitos jovens andam desencarnando e deixando a família em desespero, deixando as mães sem saber o que fazer sem aquele filho querido. Então, a ordem natural das coisas, que seria os filhos enterrar os pais, quando ela inverte e os pais têm que enterrar os filhos, é que nos leva realmente a esse sofrimento. Olha, não tem como a gente, nem eu nem ninguém que viesse aqui, traduzir em palavras o sofrimento de alguém que perde um ente querido. Não tem. Por quê? Alguém que ainda não, eu não digo assim, porque todos nós perdemos há muito tempo atrás um ente querido mais afastado, e tudo é uma coisa, mas eu falo, a gente está falando aqui de um ente querido mais íntimo, um filho, uma mãe, um pai, um esposa, né? Então, essa realmente é que a gente não tem como traduzir o sofrimento de uma pessoa assim em palavras. Tudo que eu disser aqui não vai traduzir o que a pessoa está sofrendo, para que a pessoa conheça o que é esse sofrimento, só se ela passar por ele. E aí, Chico Xavier, quando ele desencarnou, é lógico que ele deixou o caminho aberto para que outros médiuns viessem depois dele psicografando também, porque o sofrimento continua. As mães em desespero por perder um filho continua. Então é necessário que alguém venha para poder fazer o trabalho que Chico Xavier fazia. Não vamos perguntar se é com a mesma autenticidade, a mesma qualidade, tudo, mas é um trabalho que está sendo feito. E se a gente tiver
um pouco de fé, quem sabe a gente vai ver aquilo ali, que naquela carta está contido tudo aquilo que nós buscamos ali. Quando nós perdemos apenas um ente querido, o sofrimento já é desse que nós estamos falando aqui. É um sofrimento muito grande, é um sofrimento que nos faz, como se diz, ficar desorientado, em especial as mães, sempre lembrando disso. Mas se nós temos essa consciência que alguém que perdeu um ente querido já está desse jeito, já foi afetado de tal maneira pelo sofrimento, imagine vocês, no interior de São Paulo, eu não vou citar cidade, nome, porque não tenho permissão deles para falar, mas no interior de São Paulo, nós podemos inclusive imaginar o sofrimento de uma família que perdeu não um, mas perdeu 3 filhos de uma vez só. No interior de São Paulo, uma família composta do pai, a mãe e 3 filhos, já com 16 anos, 15 anos, já era um pouquinho crescido, receberam um convite de um amigo para passar um dia numa chácara dele, e para lá se deslocaram. E chegando lá, os pais envolvidos na conversa, da amizade, tudo, acabaram esquecendo dos filhos, mas também não era mais uma criancinha, né? Já eram jovens, já com uma certa idade, tudo, um certo entendimento. E esses 3 meninos juntou com mais um, provavelmente lá da fazenda, e os 4 começaram a andar por volta dos locais lá da chácara, não sei se fazenda, chácara. E aí, quando eles chegaram de frente a uma piscina, quando eles chegaram de frente a uma piscina, os 3 sabiam nadar, aí eles resolveram dar um mergulho, né? Não, vamos dar um mergulho aqui para ver como é que é e tudo. E aí um deles, também não explica se foi o mais novo, o mais velho ou do meio, simplesmente explica que um deles pulou para mergulhar, e daí a pouquinho ele estava dando todo sinal que estava afogando. Quando o outro irmão percebeu que aquele irmão dele estava com dificuldade até para poder sair, ele simplesmente pulou também atrás e foi lá tentar socorrer o irmão que estava afogando. Só que ele também foi envolvido naquele momento ali, e realmente ele também começou a afogar. O terceiro viu aquilo ali, pulou também dentro da piscina para poder tentar salvar os 2 irmãos que estavam realmente se afogando, e não conseguiu, ele também se afogou. O menino que estava junto com eles, esse menino, ele pegou lá uma vara de bambu, já um pouco maiorzinha, e passava a vara para que eles pudessem pegar naquela vara e ele puxar ele para fora para tentar salvar. Mas acontece que todo esforço que ele fez, ele não conseguiu salvar aqueles 3 amiguinhos dele. Ele não conseguiu fazer nada para que eles não morressem afogados. E o que conta é que aquele menino, depois de pouco tempo, ele também morreu. Foi sentindo mal, o impacto o choque de ver os 3 amiguinhos morrerem e tudo, foi muito grande, e ele também acabou morrendo. E aí, os pais não eram católicos, não eram espíritas. Os pais eram católicos. E as pessoas que estavam próximas deles, não, vai lá no Chico Xavier, vai lá ver se realmente você fica sabendo alguma coisa dos seus filhos. Não, isso aí não é aquela coisa de quem não acredita, né? Quem não acredita não adianta, às vezes você fala, a pessoa nem dá muita atenção. Só que eles, como o sofrimento era muito grande, e a gente procura pensar o tamanho do sofrimento de uma família que perde 3 filhos de uma vez. Então, talvez até mesmo esse fato de ter sido 3 filhos de uma vez, e que estava fazendo com que eles realmente estivessem muito fragilizados e tudo, eles acabaram resolvendo aceitar o que aquelas pessoas estavam falando para eles, para ir até Uberaba, ver se o Chico Xavier conseguia trazer uma mensagem, alguma coisa que pudesse confortar eles. E aí, muito mais por curiosidade, porque qualquer outro motivo, eles então foram até Uberaba e foram procurar Chico Xavier. Quando o Chico Xavier viu eles chegando, de imediato ele sabia que poderia ajudar eles com a psicografia. E aí sentaram, conversaram e tudo, e eles, assim, ainda sem acreditar,
sem entender nada do que estava acontecendo. Chico Xavier então começou a psicografar uma mensagem para eles. Quando ele acabou de psicografar a mensagem, ele foi ler para eles, ou foi alguém que estava lá que foi ler para eles, e um dos filhos que tomou a frente de falar em nome dos três, explicou o seguinte, que no projeto reencarnatório deles, estava previsto que os três iriam desencarnar de uma vez só, para retornar ao plano espiritual, porque havia um objetivo para isso. Havia um objetivo para que se fosse dessa maneira. E de um monte de outras coisas que eles falaram com os pais, que eles estavam muito bem, que o pai não deveria e a mãe não deveria estar sofrendo. Mas como que não está sofrendo? Né? Como é que faz para não sofrer uma hora dessa? Mas eles pediram e mostraram na carta, falaram de coisa que só a família sabia, comentaram coisas lá que ninguém poderia saber. E os pais então voltaram para a casa deles confortados, doendo muito, mas sem aquele desespero, sabendo que os filhos estavam bem e viviam num outro plano espiritual, viviam numa outra sintonia, e que eles então um dia, com certeza, iriam reencontrar aqueles filhos queridos. Se nós pegarmos as pessoas que vão até a um médium, no caso Chico Xavier, buscar uma notícia do ente querido que desencarnou, com certeza as reações da maioria são totalmente diferentes uma da outra. Apenas as reações das mães que estão muito próximas umas das outras, porque as mães parece que sentem a mesma dor, a mesma saudade, né? A mesma falta que faz um filho para uma, faz para outra, e as mães mais ou menos têm as mesmas reações. Estavam lendo e fazendo a distribuição no auditório de umas 7, 8 cartas que foram psicografadas e que estavam chamando as pessoas para poder fazer entrega. Só que a mãe, muitas vezes, ela vai lá esperando receber realmente uma mensagem do filho, ou da filha, ou do esposo, ou da esposa, ou da mãe, não importa, um ente querido mais próximo. Só que quando ela ouve chamar o nome dela, e dos homens também são desse jeito, tem que ter alguém para amparar elas, porque as reações são tão difíceis que as pessoas, existe gente lá com a única finalidade de ir até o lugar daquela pessoa que foi citado o nome, para amparar, para apoiar em si e conduzir até o lugar que ela vai ficar sentada para poder ouvir e receber a carta psicografada. Esse é o jeito, porque as mães realmente vão agir mais ou menos do mesmo jeito. Tem que ter alguém para conduzi-las, tem que ter alguém que possa apoiá-las, que possa dar um ombro amigo para que ela possa chorar, e já saem lá do lugar delas chorando. A maioria absoluta sai chorando e vão sendo conduzidas até uma cadeira, e naquela cadeira elas estão assim, num estado assim, tão esquisito, que às vezes eles buscam lá um copo com água, pedem ela para tomar primeiro, acalmar primeiro, para depois continuar a leitura. Olha, não há como a gente traduzir em palavra, né, o que sente uma mãe dessa. Não tem jeito. Nós precisamos de entender e agradecer a Deus todo dia que a gente não está passando por isso, e que a gente não passe por isso, e que a ordem natural das coisas, que é os jovens, os filhos terem os pais, que possa acontecer com a gente, porque não é egoísmo, não, é porque realmente eu acho que nenhum de nós, principalmente as mães, estamos preparados para enterrar um filho nosso. Não tem jeito. E aí, a primeira carta que recebeu, a psicografada, uma mulher, ela morreu com câncer. Só que ela já começou falando que ela reconhecia que o marido dela tinha ficado viúvo muito cedo. Eles tinham uma filha de 16 anos,
e ela tinha percebido que a menina com 16, eles tinham tido muito pouco tempo de casado, e ele então ficou viúvo muito cedo, e ela, abrindo mão do egoísmo e do ciúme, recomendava à filha e quem estava mais ali, para poder refazer a vida do pai, que realmente ele pudesse encontrar alguém para recomeçar a vida, que pudesse juntar com alguém, para que pudesse, juntos, né, continuar a vida. É difícil a gente até imaginar uma esposa, ou até um esposo, do lado de lá, dizendo para a gente recomeçar a nossa vida. Às vezes a gente é até envolvido pelo ciúme, né? Às vezes a gente não consegue suportar o ciúme, e também o egoísmo. Às vezes muita coisa a gente não consegue fazer, porque o egoísmo é muito grande, é muito profundo, e a gente às vezes que envolvido por aquilo ali, e nem toca no assunto. Essa mulher não, essa mulher especialmente, ela dedicou o tempo que ela teve lá, para falar para o marido, que realmente ele precisava de arrumar uma pessoa e recomeçar a vida. E não era só isso. Essa mulher, ela falava o seguinte, que falava para a filha dela: minha filha, eu sei que você tentou suicídio com a intenção de vir me encontrar mais cedo. Realmente nós somos muito felizes, a gente realmente foi uma família muito feliz, mas olha, minha filha, ninguém tem direito de tirar a própria vida. Quem tem direito de tirar a nossa vida é somente o Pai, aquele que nos deu a vida. Eu quero pedir a você para não repetir mais essa tentativa. Eu preciso de você aí na terra. Eu prefiro de você encarnada aí na terra. Por quê? Porque acho que tamanha felicidade nós tivemos junto, eu, você e seu pai. Quem sabe a espiritualidade amiga possa me conceder a graça de, quem sabe, daqui a um tempo, reencarnar nessa família como filha sua. Imagine, gente, se aquela menina ia tentar isso de novo. De maneira nenhuma. Eu quero ver se a espiritualidade permite, e quem sabe um dia eu posso reencarnar aí como sua filha, assim como você foi minha filha. E nós sabemos que há possibilidade, né? E então é muito bonito quando a gente vê que alguém que desencarnou, passou por lá de lá, está despojada de ciúme, está despojada de egoísmo, e com a consciência tamanha para poder orientar não só o pai, mas orientar a filha também, e mostrar para ela. Talvez nem vai acontecer da mãe reencarnar como filha dela nessa experiência reencarnatória, mas ela tocou no assunto que é para a filha pensar de duas vezes. Quer dizer, ela estava ali conduzindo a filha para que ela entendesse que realmente ela não podia fazer aquilo. Ela não é dona da vida dela, nenhum de nós somos, e nós não podemos tentar contra a vida. A segunda pessoa que foi lá, que realmente mandou a carta, ele estava o irmão e a mãe lá quando ele mandou a carta, e a esposa, né? E ele falando que o quanto foi maravilhoso o casamento deles, o quanto foi maravilhosa a convivência dele com a mãe, com o irmão e tudo. Mas ele também teve um câncer e partiu muito cedo. Mas ele simplesmente ele falava para a mãe, para a esposa, para o irmão que estava lá, que ele era engenheiro, e lá do lado de lá ele tinha visto tantas construções que ele realmente ia ficar desempregado, que ele realmente ia arrumar emprego lá. E a gente sabe que é um pouquinho de brincadeira, né? Mas realmente ele realmente pediu a eles que continuasse unido, né? Que continuasse orando, que continuasse, porque tudo que aconteceu com eles lá não podia ser esquecido. A felicidade que eles tiveram junto, o que passou com eles quando estavam entrelaçados pelos laços de família, foi tão maravilhoso que eles não podiam de maneira nenhuma
desgarrando o outro, que é o que acontece muitas vezes, principalmente a mãe. Quando a mãe morre, uma família vai despedaçando, vai sumindo cada um para um canto, vão parando de se ver, e às vezes acha que é normal, e aqueles laços de família vão acabando, ou pelo menos vão enfraquecendo, né? E ele queria que não acontecesse isso aí com a família dele. Ele queria que eles realmente continuassem naquele carinho, naquele amor, naquela união que sempre teve a família dele. O terceiro foi um filho que ele morreu num acidente automobilístico, um acidente de carro. Ele fala que ele tinha acabado de almoçar na casa do avô dele e estava voltando para casa, quando de repente bateu alguma coisa tão forte nele que ele foi atirado longe do carro, e ali ele tentava voltar para o corpo, voltar para casa, e não tinha jeito. Ele tentava de tudo para poder voltar para o corpo e voltar para casa. Ele estava indo para casa, mas não conseguia. Ele não tinha jeito de fazer aquilo, porque realmente ele simplesmente ele viu que a situação dele agora era outra, de que ele realmente parece que não estava mais naquele corpo e que não teria jeito de voltar para aquele corpo, não. Ele então sofreu muito, chorou muito, e ele inclusive pede orações, né? Bastante orações, para que realmente aquela condição dele possa estar cada vez melhor, e que não chorem. Não adianta chorar, não adianta vocês ficar beijando o meu retrato, porque não vai adiantar. Parem com isso. A morte não existe, nós vamos nos rever daqui a um tempo. Então foi mais uma carta maravilhosa que recebeu. Uma outra carta, o irmão ele desencarnou, e quem foi lá receber a carta ou a mensagem dele foi um irmão. E o irmão e eles brincavam muito quando ele estava encarnado, brincavam muito. E ele talvez até querendo realmente que as pessoas, né, que eles pudessem continuar aquela amizade, aquela afinidade, aquela tudo, apesar de ele estar desencarnado e irmão encarnado. Ele falou que lá onde ele estava, realmente tinha alguém muito, muito sério perto dele, que estava falando um negócio para ele. E ele é o seguinte, falou para ele que o que mais está faltando na casa espírita são vassouras, para a gente poder trabalhar, varrer, tudo. Quer dizer, está faltando trabalho, né, gente? O que mais está faltando na casa espírita é trabalho, a gente trabalhar, lutar, fazer alguma coisa. E ele mostrou que realmente ele não havia perdido o humor dele, porque quando ele falou que alguém estava perto dele dizendo que o que mais precisava na casa espírita era vassoura, ele estava sabendo que ele estava fazendo uma brincadeira com o irmão. E deixa eu passar minha cola aqui de cá, porque é no meio aqui. Então tem mais uma outra carta aqui, que um jovem que morava na região onde sempre sempre acontecia enchente, e as enchentes que aconteciam em volta da casa dele sempre era por acúmulo de lixo que todos nós jogamos. Acaba uma hora esse lixo parar no lugar e fazer aquela tragédia, né? Aquela enchente que mata pessoas, que derruba casas e que faz de tudo. Então esse jovem, ele estava na casa dele naquele dia, e quando falaram para ele que por volta da casa dele estava tudo tomado de água e estava aumentando o nível, e aí ele sai lá fora e percebe que um grupo de pessoas está tentando tirar o lixo para poder desentupir o gás, que a água possa ir embora. E ele então viu algumas pessoas fazendo, não pensou duas vezes, foi lá para o meio também e começou a tirar o lixo para poder a água ter vazão e tudo.
E só que ele não havia colocado uma luva, não tinha colocado nada que pudesse proteger a ele. Ele, inclusive, foi contagiado por aquela doença que a urina do rato causa em nós, leptospirose. Gente, é difícil falar o nome, mas falei. Então, ele de repente começou a ter calafrios, começou a ter febre, começou a sentir dores no corpo, e foi piorando, e a família dele simplesmente leva ele para um hospital, naquelas condições que já estava muito adiantada, e ele passou 16 dias na UTI e acabou desencarnando. E ele então, ele fala que ele espera que as pessoas possam, de alguma forma, ter consciência de procurar não jogar o lixo em lugar onde ele vai ser levado pela enxurrada, e que aquele lixo vai entupir os bueiros, que vai tampar a possibilidade da água deslocar para o lugar que ela tem que ir, porque se você fechou o lugar dela passar, ela vai acumular ali, vai virar aquela coisa esquisita. Então ele pede para que eles espalhem e que falam para as pessoas ter o cuidado de fazer isso. Mais uma carta aqui, essa também foi engraçada. O jovem fala para a mãe dele o seguinte: mãe, eu não quero que nem a senhora, nem ninguém vai culpar os médicos pelo que aconteceu comigo. Aí depois a gente entendeu. Ele foi fazer um cateterismo. Eu acho que as pessoas já fizeram, sabe? Corta a gente aqui na virilha, introduz uma câmera, né? E vai lá no coração para poder filmar. Então, ele foi fazer um exame de cateterismo lá no hospital, e os médicos esqueceram de prender a perna dele. Quer dizer, quando não prenderam a perna dele, e ele com certeza, depois de algum tempo, acabou mexendo com a perna, e fez com que esse cateterismo mudasse de posição, entrasse em um lugar que não deveria. E aí ele desencarnou por causa desse exame de cateterismo que ele foi fazer, e que os médicos não amarrou a perna dele, e ele admite que até ele talvez tenha tido o descuido de mexer com a perna, o que não deveria. Mas ele disse que não estava arrependido, não. Ele queria que todo mundo ficasse feliz, e que ninguém fosse culpar médico, hospital, nem ninguém por nada, porque a culpa era dele só. E aí ele falou assim: olha, para vocês terem uma ideia, a única coisa ruim aqui é a saudade, o resto aqui é tudo bom. E tem uma boa notícia para vocês: olha, eu sempre lutei aí por causa do peso, eu sempre fui muito gordo, aqui eu estou magrinho. Então, realmente, lá do lado de lá foi benéfico para ele. Bom, gente, já são 8h05, mas eu quero falar com vocês um pouquinho sobre um acontecimento que teve aqui em Goiânia. As pessoas lembram que foi em 79, 76, não sei. Dois jovens estavam brincando com o revólver do pai no quarto, e esse revólver disparou e matou um dos jovens. O mais novo tinha 15 anos, parece. O jovem foi brincar com o revólver e disparou e matou o amigo que estava junto com ele lá. Só que esse jovem foi preso, acusado de assassinato, acusado de ter matado o amigo, e ele sempre falando que não, eu não matei meu amigo, eu gostava demais do meu amigo. O que aconteceu foi um acidente. Quando ele trouxe o revólver do meu pai, que achou lá numa bolsa, ele simplesmente tirou as balas. Ele tirou as balas do revólver. Quem podia imaginar que tinha ficado uma bala lá? Eu não podia nem imaginar. E a gente estava brincando. Ele puxou o revólver 2 vezes para mim, e eu puxei para ele, e no puxar saiu a bala e matou ele. Eu não tive culpa. Mas o pai que perdeu o filho, que também era católico, simplesmente quase que exigia, tá? Que o filho fosse, que o amigo do filho fosse julgado e condenado como assassino. Ele não abria mão disso.
Ele queria que o promotor conseguisse a pena máxima para aquele jovem, porque ele perdeu a coisa mais importante na vida dele. E eles então correu esse processo, foi um pouco demorado, muitas coisas acontecendo, e aí o povo falando para ele: não, vai lá no Chico Xavier para poder, isso é besteira, como muitos que não acreditam falam, né, gente? Aqueles que não acreditam sempre estão falando que é besteira, né? Que nada, que não tem mais jeito não, quem morreu passou por lá de lá, não tem mais nada não. Exatamente aquelas pessoas que a religião que eles professam está no conteúdo doutrinário da religião deles, que a morte, que a vida é do berço ao túmulo. Essas pessoas, por exemplo, que acreditam que a vida é do berço ao túmulo, eles não vão acreditar em carta psicografada. Vai ser difícil, a não ser no caso deles, por exemplo, que tanta gente pediu, e eles foram então até o Chico Xavier e receberam uma carta do filho deles. Aí, em Goiânia, o juiz Orimar de Bastos, ele estava num período de férias, e aí, quando ele preparava para poder sair de férias, que ele gostava de pescar na Araguaia, e que esse período de férias era muito propício ao descanso e tudo mais, um dos chefes dele lá chega para ele e fala: Orimar, eu precisava que você fizesse um plantão para nós aqui de uns 15 dias. Não, mas não é minha época de trabalhar, não, mas eu gostaria que você fizesse para a gente esse plantão. E ele acabou concordando. Por quê? Porque, na verdade, a espiritualidade já tinha programado para que esse homem, que era católico, estivesse lá para conduzir aquele julgamento. Era necessário que tivesse alguém que eles realmente desejavam lá. Então, ele acabou tomando conta do fórum por 15 dias seguidos. E nesse período mandaram para eles o processo da morte desse menino pelo amigo. Ele então começou a ler o processo, começou a ver o processo, e depois eles foram ter uma outra audiência lá, e o pai do menino que morreu, depois de querer que o assassino do filho dele fosse julgado, que fosse condenado, que tivesse uma pena enorme, simplesmente o pai pediu que aquela carta psicografada que ele estava com ela fosse incluída nos autos, porque ele não tinha a mínima dúvida que quem estava escrevendo aquela carta era o filho dele. O filho dele, inclusive, explicou para ele: pai, tudo o que aconteceu lá foi um acidente, pai. Nós estávamos brincando com a arma e essa arma disparou, pai. Podia ter sido eu que matei ele, mas foi ele que me matou. Mas assim, num acidente, não tem. Por favor, não condene ele. Ele não tem. E assim, o juiz não só aceitou essa carta psicografada por Chico Xavier nos autos, como ele também fez uma peça. Eu não sou advogado para poder entender, mas ele fez uma peça aqui para justificar a decisão dele. Foi diversas folhas aqui, eu li bastante, mas não consegui entender não, mas deve ser coisa boa, bonita, porque ele justificando que ele ia inocentar o jovem que estava sendo acusado. E a partir da hora que o pai do menino que morreu, a mãe do menino que morreu, falava para ele que aquela carta que foi mandada lá, em que o menino que morreu, ele inocentava o amigo, ele não teve dúvida, foi lá e inocentou aquele jovem. Foi uma repercussão muito grande. Antigamente nós tínhamos aqui um programa, acho que do Flávio Cavalcante, e vieram em Goiânia buscar ele lá para poder falar a respeito, e a coisa foi grande, gente, não foi pouca coisa não. Só que é o seguinte, esse juiz, depois de algum tempo, ele se tornou espírita. Algum tempo depois desse julgamento lá, ele tornou espírita. E ele queria, de todas as maneiras, escrever um livro. E ele queria que esse livro, o prefácio do livro, fosse feito por Chico Xavier. Ele, infelizmente, ele demorou muito tempo para decidir fazer o livro. Ele demorou muito tempo para poder ver o que é que ele ia dizer no livro e tudo. E aí, quando ele terminou o livro, o Chico Xavier já havia desencarnado. E aí ele tinha um problema sério. O maior problema que ele tinha era o título do livro.
o título do livro é O Justo Juiz. Ele até, eu recebi esse livro dele, que fotografado para mim e tudo, é bonita coisa, gente. Então, ele, sem saber que título ele dava para o livro, como que ali, que livro, que título que ele ia pular, ele pensava uma coisa, pensava outra, alguém sugeria outra e tudo. Aí ele dorme, desdobra, né? Porque quando a gente dorme, só fica o corpo lá, o espírito desdobra. E ele, nesse desdobramento dele, ele teve um encontro com Chico Xavier. E na conversa dele com Chico Xavier, segundo o que ele afirma aqui, foi sugerido o título de O Justo Juiz. E ele então não teve dúvida. O livro que ele fez traz o título de O Justo Juiz. Olha, se vocês puderem adquirir um livro desse aí para poder ver, é muito profundo. Aqui traz as cartas psicografadas, aqui traz um monte de coisas que a gente não tem como falar rapidamente aqui nesse período. Já passei 10 ou 15 minutos já do tempo que me é concedido, né? Então, o que eu tinha para hoje eram essas reflexões, e que ela possa servir para a gente, né? Que a gente possa, hora que for deitar, for dormir, refletir bem a condição de cada um que desencarna, o que eles sempre estão falando, né? Lembrar também que estamos sujeitos, nós que somos pais, somos mães, estamos sujeitos a passar por dores como essa, não tem jeito, mas pedir a Deus que tenha pena da gente e de que a gente possa cumprir na nossa família aquilo que a natureza normalmente fala, que é os filhos enterrar os pais. Obrigado a todos.